Convidar você a abrir tua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 30 e 31. Versículos muito conhecidos por todos nós. E nós vamos olhar para esses textos nessa noite, sobre a ótica da palavra, dessa terceira palavra da nossa série Problemas Modernos, Soluções Divinas. E nós, nessa noite, vamos falar a respeito da superficialidade. E o subtítulo da mensagem é Derretendo o Gelo dos Nossos Corações. E que assim possa ser. Que este amor do Senhor que nós cantamos, este amor do Senhor, o qual nós profetizamos, possa derreter, de repente, um gelo nos seus relacionamentos. Seja um relacionamento com Deus, seja um relacionamento uns com os outros, ou seja a maneira como você mesmo enxerga a vida e como você se relaciona a partir de você com o resto. Jesus, falando nada mais nada menos do que sobre relacionamento, disse aqui em Marcos 12, 30 e 31 a respeito daquilo que é mais importante. Ao ser perguntado sobre quais seriam os mandamentos mais importantes ou o mandamento mais importante, Jesus disse isso. Falou, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ele falou a respeito do segundo mandamento, segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Perceba que para Jesus não existe superficialidade. Jesus foi intenso e Jesus foi profundo em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele disse. Deus não é um Deus de superficialidade. Deus é um Deus de profundidade. O seu amor é profundo, a comunhão que ele tem é profundo, o relacionamento que ele tem para que nós tenhamos com ele é profundo, a eternidade que ele tem preparado para nós, as maravilhas que ele tem, tudo é profundo, tudo é muito além daquilo que nós vamos tratar nessa noite, que é a superficialidade. Jesus coloca algumas características aqui de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, reforçando que é o relacionamento que nós precisamos ter com Deus. E continuando falando a respeito do próximo, tem que ser profundo. Diga profundo. Nós temos que ir além da superfície. Nós temos que vencer este mal deste século, este mal desses tempos modernos, que é a superficialidade. E essa série vem justamente para isso, para que nós possamos jogar luz sobre algumas áreas da nossa vida, sobre algumas atitudes talvez que venhamos tendo e que nos atrapalham de usufruir aquilo que Deus tem para nós. Atrapalham a nossa busca pelo Senhor, a nossa busca pela eternidade que Ele tem proporcionada já a cada um de nós pela fé em Cristo Jesus, e também atrapalham os nossos relacionamentos, a nossa lida, a nossa vida diária. Falamos aqui já a respeito de ansiedade, falamos a respeito de passividade e vamos falar nessa noite sobre superficialidade. Eu pensando a respeito deste tema, eu mais ou menos vou ler uma frase aqui que talvez resuma muito bem nos nossos dias e como essa superficialidade se apresenta. Como que é o mundo de hoje? Nosso mundo é um mundo em que os amigos são virtuais, as famílias são disfuncionais e os melhores companheiros os animais. É triste, mas é verdade. Os amigos são virtuais, as famílias disfuncionais e os melhores companheiros, muitas vezes, os animais. É assim que as pessoas lidam, é assim que as pessoas enxergam, muitas vezes, a vida. E Deus tem muito mais do que isso para nós. Nós vamos parar para pensar neste último século, nestes últimos 100 anos, digamos de 1915 até 2015, muita coisa mudou. E eu não estou falando aqui, e eu não vou falar as coisas que eu vou falar aqui pensando a respeito de uma nostalgia, de um outro tempo, o qual eu nem vivi. Mas, levando em conta as mudanças deste mundo, as coisas boas que vieram com a tecnologia, com o acesso à informação e com todas as outras coisas, mas que nós precisamos olhar para algumas coisas que ficaram para trás e resgatar alguns valores que não são de séculos passados ou algo ultrapassado, mas são valores eternos, valores que o nosso Deus tem para a nossa vida. Se a gente for olhar para a vida das pessoas, talvez não tão distante assim, né, há 40, 50, talvez 35, 40 anos atrás,
eram bem diferentes a maneira como as pessoas enxergavam a vida. Muitas delas, principalmente na nossa região, no interior, habitavam no campo, nasciam já naquele universo e não tinham dúvida nenhuma a respeito do seu futuro, a respeito de quem eram, o que estavam fazendo aqui, qual era a sua missão. Parece que já nascia e já crescia e já ajudava a criar os irmãos e já ia para o trabalho no sítio, já fazia tudo aquilo que precisava, ia crescendo e os pais tinham o objetivo, crescer, dar o melhor que conseguissem para os seus filhos e que eles pudessem continuar esse trabalho. E as pessoas, é o que a gente ouve e talvez... pensando na tua infância, pensando na tua vida, você se identifique com isso. Parece que o tempo passava mais devagar. Quantos já olharam para a sua infância ou para aqueles tempos e pensaram isso? Quantos já pensaram? Parece que o tempo passava mais devagar. Parece que as coisas eram mais bem aproveitadas. E olha que eu sou um nene, como diz aqui em Marechal. Mas a gente percebe já muita mudança. Muita coisa aconteceu, a internet veio por aí, um pouquinho mais além a televisão, um pouquinho mais além o rádio, um pouquinho depois disso a revolução industrial que começou a mudar a maneira das pessoas entenderem, olharem para a vida e trabalharem. Parece que tudo era mais simples, mas ao mesmo tempo que tudo era mais simples, parece que as pessoas conseguiam viver com muito mais profundidade e com muito mais intensidade aquilo que estavam fazendo. De repente, você vai lembrar de que você ficava esperando, ou era assim que funcionava, estava esperando uma visita que chegaria daí um mês. Ficava o mês inteiro pensando naquilo que ia acontecer. Ou numa viagem que ia fazer, era o acontecimento do século para você. Ou alguma coisa diferente que vocês fossem fazer, ou tivesse acontecendo, algo que iria ganhar, um brinquedo novo, algo que fosse acontecer de diferente, era um grande acontecimento. As pessoas viviam tudo com profundidade. Havia tempo para ser profundo com todas as coisas. E como eu falei, eu não estou aqui para a gente olhar para esse passado que talvez nem vivemos de uma forma tão intensa e ficar apenas com saudade e dizer, meu Deus, como era bom. Vou só lembrar você de uma coisa. Não tinha internet. Não tinha acesso a tantas coisas, não tinha tanta facilidade como você tem, não tinha tantas coisas boas que nós temos. Então eu quero fazer um paralelo que você talvez vá entender. Nós não queremos jogar fora aquilo de bom que o mundo trouxe. Não queremos jogar fora a nossa preciosa conexão com o mundo. Não queremos jogar fora todos os benefícios que isso trouxe. A gente chega num lugar, de repente, no interior, assim, tal, vai ficar uns 2, 3 dias, você já pensa, de repente num sítio, algum lugar, você já pensa assim, 3 dias sem internet. Já fica difícil de assimilar um mundo dessa maneira. Mas, vou dar um exemplo aqui que talvez você vai entender. Um ditado que muita gente já conhece. Diz assim, não jogue fora o bebê junto com a água do banho. Quantos já ouviram esse ditado? Nossa, 3. Eu vou explicar para você então. 3 pessoas. Tá? Não jogue fora o bebê junto com a água do banho. É assim, o bebê, obviamente, é muito precioso. E o banho do bebê com todo cuidado, aquela coisa maravilhosa. E a água do banho fica sujinha do bebê. E a ideia é o seguinte, não jogue fora da tua vida as coisas boas, os tesouros, os valores, aquilo que você tem, aquilo que você aprendeu, junto com as mudanças que acontecem na tua vida. De uma maneira prática, é o seguinte, não jogue fora os valores, como viver relacionamentos com profundidade, como aproveitar os momentos com intensidade, como se concentrar naquilo que você tem que fazer naquele momento, junto com as mudanças que acontecem. Por exemplo, as mudanças tecnológicas, por exemplo, as mudanças de correria. Hoje, eu com 4 anos de idade, eu acho que eu só ia lá na escolinha e dormia, o resto do dia assistia desenho. A gente vai olhar as crianças de hoje, eles já têm futebol, balé, informática, inglês e não sei o que, já são ocupados desde sempre. Isso não é necessariamente ruim, isso prepara as crianças para o nosso mundo. Mas as coisas mudaram muito. Eu não posso jogar fora
junto com essas mudanças que acontecem naturalmente, os valores que precisam ser preservados. E talvez, e com certeza, o maior destes valores é o relacionamento com Deus. As pessoas parece que tinham mundialmente falando, tinha uma capacidade maior de se concentrar nos assuntos divinos, tinha uma capacidade maior de se preocupar e levavam a sua vida de maneira muito mais intensa no seu relacionamento com Deus, na maneira como enxergavam o fato de ir à igreja, o fato de se relacionar com Deus, o fato de falar a respeito do Senhor para as pessoas, tudo era levado de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais intensa. Os tempos mudam, a internet transformou a nossa geração, isso não vai voltar, as coisas não vão mudar, graças a Deus, quanta coisa boa que apareceu, mas nós não podemos, junto com essas mudanças, jogar fora o que é importante. E o que é importante, eu vou dizer para você, relacionamentos. Diga, relacionamentos. Isso é o que nós precisamos entender. Relacionamentos é o que mais importa nas nossas vidas. Começando pelo nosso relacionamento com Deus. Do teu relacionamento com Deus depende a tua eternidade. Depende o que vai acontecer contigo quando você partir dessa terra. E vai chegar um momento que você vai partir dessa terra. E quando isso acontecer, você vai passar a eternidade em algum lugar. Essa é a verdade bíblica. Isso não é conto, isso não é historinha. Essa é a verdade do Senhor para nós. E nós, por meio de Jesus, temos a oportunidade de viver uma vida eterna ao lado do Senhor. Uma vida de eternidade em eternidade com o Senhor, aproveitando aquilo de melhor que Ele tem para cada um de nós. Mas não vamos jogar fora este relacionamento com Deus, por conta das mudanças que acontecem, por conta de tantas coisas que tem para fazer, por conta da correria do mundo moderno, por conta de tantas distrações que nos assolam a cada dia. Hoje, muitas e muitas coisas acabam por disputar o nosso tempo. A gente fica dividido entre tantas coisas. Acaba que a gente não consegue se concentrar em nada com profundidade. Esses dias, olha só como é sutil o negócio. A gente parece que está aproveitando o tempo, mas a gente está perdido. Esses dias eu estava, tirei um tempinho para assistir o meu time. Ninguém é perfeito, sou corintiano, tá? Mas, estamos lá, fazer o quê? Estava tirando um tempinho para assistir o Corinthians e lá pelas tantas eu peguei o celular. Tá? Eu peguei o celular na mão e comecei a mexer no negócio, e aí tinha o tablet, a Sofia estava mexendo, eu já peguei também para mexer. Gente, olha que eu vi, eu estava com 3 eletrônicos ligados na minha frente. Onde já se viu um negócio desse? Onde já se viu um negócio desse? Tá? Tava com o celular, estava ali ligado, estava com o negócio parado ali, com a TV lá funcionando e com o tablet do lado. A gente se perde. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente não consegue ser profundo em nada. Não está errado eu assistir o meu Corinthians na hora de assistir o meu Corinthians, mas eu tinha que me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Se não vale a pena assistir, não assiste. Se você não vai conseguir fazer algo com profundidade, não faça. Não divida a atenção. Não divida a atenção. A gente tende muito a dividir a nossa atenção. A gente não consegue ter muitos relacionamentos com profundidade ao mesmo tempo. A gente não consegue lidar bem com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós precisamos ser mais profundos. Nós precisamos entender que Deus tem para nós uma vida um pouco mais simples. Você pode ter tudo isso, você pode ter aparelhos eletrônicos, você pode ter a sua vida corrida, você não vai ter como fugir disso. A nossa vida é uma bênção, se for bem utilizada. Mas nós precisamos nos concentrar mais, precisamos viver com mais profundidade. Sabe, muita gente acaba por se enganar. Acaba que acontece uma grande diferença entre a teoria e a prática. Entre aquilo que as pessoas dizem e aquilo que as pessoas realmente fazem. Entre aquilo que as pessoas dizem que mais tem valor na sua vida, com aquilo que elas fazem no dia a dia e demonstra justamente o contrário. Por exemplo, quantas e quantas pessoas que você se perguntar vão dizer que Deus é a coisa mais importante para elas? Muita gente. Espero que você seja uma delas. Eu
também sou. Eu vou dizer, não, Deus é aquilo que é mais importante para mim, porque sem Deus, nada tem sentido. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E realmente é assim. Mas quando a gente vai olhar para a prática, a gente vê que a vida da pessoa não demonstra isso. Que as suas atitudes não buscam em primeiro lugar agradar a Deus, mas buscam agradar a ela mesma, aos outros, a tantas coisas, a sua vontade. Vai ver que o tempo que ela dedica para o Senhor não é o tempo suficiente. E eu não estou falando aqui de nenhuma utopia que você vai ficar 8 horas, 7 horas por noite dormindo, 8, 9 horas trabalhando e o resto do tempo inteirinho você vai ficar orando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um tempo que te faça a diferença, um tempo significativo na tua vida para com Deus. Sabe, começar com um pouquinho, mas ir crescendo até que você diga, olha, é isso que Deus tem para mim, e eu quero mais de Deus, eu quero aproveitar em todos os momentos da minha vida, eu quero cultivar esse relacionamento com o Senhor. As pessoas têm a tendência de tratar Deus também com superficialidade. Assim como elas pegam e respondem uma rede social, assistem um programa, respondem um negócio, trabalha, faz tudo com superficialidade, as pessoas tendem a olhar para Deus dessa maneira. Tendem a olhar para Deus talvez como um gênio da lâmpada, que hora que eu quiser, a hora que ele estiver precisando, a hora que a coisa apertou para o meu lado, eu vou esfregar e rapidinho esse gênio da lâmpada vai aparecer, eu vou fazer uns pedidos para ele e a minha vida vai melhorando. E aí eu falo, volta para a lâmpada, tá? Volta para a lâmpada, eu vou seguir a minha vida até que a coisa aperte para o meu lado novamente. Tá? Outras pessoas veem Deus como uma receita mágica. Quando nada der certo, eu vou correr para o lado do Senhor. Eu vou dizer uma verdade para você. O nosso Deus não é uma força, apesar de Ele ter muita força. O nosso Deus não é simplesmente alguma coisa, um universo, ou a mãe natureza, ou algo assim impessoal. O nosso Deus é pessoal. O nosso Deus tem vontade. O nosso Deus ama, o nosso Deus sente, o nosso Deus é justo, o nosso Deus atua com justiça, o nosso Deus é um Deus pessoal. E como um Deus pessoal, Ele tem a sua vontade, e a sua vontade é que nós tenhamos para com Ele um relacionamento profundo, para que nós possamos viver realmente um relacionamento crescente com Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus muito mais do que Deus precisa de você. Deus sem você continua sendo Deus, Ele é o Criador do céu e da terra, mas você precisa dEle. Você deve se entregar a Ele, você deve buscar esse relacionamento. E olha como Deus não é nada superficial. O nosso Deus que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra, formou tudo com perfeição. O Rei do universo, como a Bíblia diz, quer ter um relacionamento contigo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E que Deus andava com eles, que Deus vivia em comunhão com eles todos os dias. O relacionamento que Deus quer ter com a gente é um relacionamento de profundidade, é um relacionamento de comunhão. E isso é o que nós precisamos buscar dia após dia na nossa vida. Outras pessoas dizem que os seus relacionamentos com a sua família, família é o mais importante. E posta muita coisa lá na internet, olha, família é tudo, família é tudo de bom, família é isso, família é aquilo. Mas quando vai ver na prática, existe um abismo entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa vive. Não existe diálogo. Existem alguns monólogos. Um falando uma coisa e o outro, sim, não, sim, não, sim, já paguei aquela conta, não, tudo bem, eu faço isso, você faz aquilo. Uma simples divisão de tarefas, mas não existe diálogo, não existe troca de sentimentos, não existe compartilhar aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, uns com os outros. Não fazem ou não buscam, sempre que puderem, fazer as refeições juntos. Não buscam orar antes das refeições. Não buscam aproveitar aquele tempo em família. E quando fazem essas refeições juntos, cada um puxa o seu aparelhinho bendito, e fica mandando as suas próprias mensagens, fazendo o seu próprio jogo, fazendo o seu próprio caminho, independente uns dos outros. A gente vê o tempo todo
eletrônicos de tudo que é espécie, tentando, né, competir pela atenção das pessoas. Existe uma diferença, esses dias eu vi uma fotinha, entre visita na casa da avó em 1995, visita na casa da avó em 2015. Não sei quantos viram, mas era muito interessante de ver. A visita na casa da avó em 95, estava tudo meio sujo, aquela correria e criança para tudo que é lado e tudo que é tipo de barulho legal, assim, aquele barulho de família, aquela coisa agradável, assim, né? Visita na casa da avó em 2015, todo mundo com o seu aparelhinho, crianças, jovens e adultos, e a vozinha no meio, bem assim, né? A vozinha sem nada, sem aparelho, sem nada, né? Ali no meio, sem poder aproveitar. É triste, mas se você for parar para pensar, você corre um grande risco disso acontecer. Eu olhei para a minha vida e eu percebi que esse risco é grande. Para mim, para minha filha, para os meus filhos, para os meus netos, mais ainda. Eu preciso criar um legado. Eu preciso fazer algo. Eu preciso dar um basta em algumas coisas na minha vida, tá? Controle em algumas coisas, prioridade em algumas coisas, para que possamos crescer. Sabe quando que se tem tempo para aquela conversa assim, olho no olho, né? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, enfim. Quando tem tempo para isso? Para um relacionamento de mais profundidade, né? A gente diz às vezes, eu nem parei para conversar aquilo. Né? Você já falou algo para o fulano? Eu nem parei para conversar com ele. E eu fiquei pensando nessa frase que a gente fala, né? Eu não parei para conversar. E ela tem muito sentido. Porque se você não parar, você não conversa de verdade. E a gente tem feito lá em casa, né, de uma maneira mais intensa nos últimos tempos, esses exercícios de parar para conversar. Para, desliga tudo. A Sofia já aprendeu, ela fala assim, né? Agora sem tecnologia. Ela fala agora, vamos deixar tudo de lado. Agora é hora de conversar. Tá? Ela já tem aprendido e eu tenho ficado muito feliz com isso. E eu espero, né, que a gente consiga gerar isso cada vez mais, esse tempo de qualidade para parar para conversar o quê? Não importa, sabe? Você parar para conversar sozinho com a sua esposa, fazer aquelas piadas que só ela ri por dó de você, mas faz parte, é isso, tá? É ficar ali, é curtir um tempo junto, é brincar junto, com os filhos, passar valores. Você vai falar e os teus filhos vão aprender. Eu tenho percebido isso. E se você não falar, se você omitir, a TV vai falar, os colegas deles vão falar, a mídia em geral vai falar, o silêncio vai falar e o inimigo vai ajudar a falar um monte de coisa. Nós precisamos nos conscientizar disso. Nós falamos sobre passividade na semana passada e é muito interessante falarmos a respeito de superficialidade depois da passividade. Porque não existe como vencer a superficialidade se você continuar passivo. É preciso atitude, é preciso vida, é preciso fazer, é preciso dar importância para aquilo que é importante. Tem uma frase que diz o seguinte: quem não estiver preparado para perder o trivial, não é digno de conquistar o essencial. E se formos amigos da sabedoria, descobriremos que o essencial são as pessoas que nós amamos. Quem não estiver preparado para perder o trivial, não é digno de conquistar o essencial. Você tem que colocar prioridades na tua vida, assim como eu. Nós precisamos ver o que é realmente importante, onde Deus está. E se Deus é importante, eu preciso lidar com Ele com profundidade. Se a minha família é importante, eu preciso lidar com ela com profundidade. Eu fiquei pensando nessa área e Deus falou comigo por um momento, me lembrando algo que aconteceu e que eu já venci, mas que hoje serve de alerta, talvez, para alguns aqui. Teve uma época, minha filha tem 4 anos e pouco, então há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que nós tínhamos muito trabalho aqui na igreja, muita coisa acontecendo, a gente estava reformando isso aqui, era muito trabalho, ela tinha 1 aninho de idade. Aquela fase de aprender a andar, de aprender as primeiras palavrinhas. E eu, não que obviamente estivesse errado, eu precisaria fazer o que eu fiz, mas eu não
não deixei de lado muitas vezes o trivial. Eu chegava e trabalhava, vinha cedinho aqui, e a gente ficava às vezes até 11h30, meia-noite aqui, trabalhando e fazendo e tudo. E eu olho para trás hoje e eu não consigo lembrar de muitas experiências que eu tive com a minha filha nesse tempo. Eu não consigo lembrar da minha filha falando ali papai, alguma coisa assim. Eu lembro que ela aprendeu a falar, mas eu não lembro direito. Eu não lembro direito dela andando. Eu lembro que ela, alguma coisa assim, bem vagamente, mas de verdade, eu vou puxar na memória, eu não consigo lembrar muita coisa que aconteceu naquele tempo. Eu não consigo. Por quê? Porque por mais que fossem coisas boas que eu tinha para fazer, eu cheguei em casa muitas vezes e eu estava cansado. E um homem cansado chega em casa, só quer tomar banho, comer e dormir. E não dei o tempo que eu precisava dar. Foi ali questão de pouquinhos meses que isso aconteceu. Mas gerou em mim um arrependimento tão profundo, gente, tão profundo, que eu disse, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu posso reformar quantas igrejas Deus tiver para reformar, construir, fazer, e nós vamos fazer tudo aquilo que Deus tiver para nós. Mas o problema não era o que eu estava fazendo aqui. O problema é o que eu não estava fazendo em casa. Isso gerou em mim um arrependimento. E eu perdi aqueles dias. Eu nunca mais vou ver aqueles dias acontecendo. Eu nunca mais vou ver a Sofia começando a andar e falar e tudo aquilo. Eu estou aproveitando, e Deus está dando a graça de aproveitar intensamente, com profundidade, muita coisa depois disso. Mas aquilo lá eu perdi. E perdi para que eu aprendesse a lição e nunca mais fizesse isso. Que você possa realmente pensar a esse respeito. Se isso te diz alguma coisa, talvez não com os teus filhos, mas talvez com a tua esposa, teu marido, talvez com Deus, talvez com tantas coisas que você poderia ter ganhado, mas perdeu por falta de profundidade. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos entender o quão profundo é o caminho que Deus tem para nós. O relacionamento com Ele, relacionamento uns com os outros. Nossa geração está muito conformada com a superficialidade. Está muito conformada. A gente muitas vezes percebe que alguém ficou ou lá na casa, o marido, a mulher, os filhos, ou no trabalho, em qualquer lugar, alguém ficou naquele silêncio. Sabe aquele silêncio cortante? Aquela coisa meio ruim, que você sabe que alguma coisa aconteceu. Por mais que seja uma pessoa que você conhece bem, que está ali contigo, você não dá o primeiro passo para dizer, tudo bem contigo? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar nisso? Vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar, vamos resolver essa situação. Não podemos, gente, nos conformar com a superficialidade. Não podemos nos conformar em viver uma vida centrada simplesmente em nós mesmos. Perceba que Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. E amar a si mesmo é o que o mundo mais sabe fazer e pregar. Foi muito legal Jesus ter usado esse exemplo. Hoje o que a gente mais vê em tudo que é lugar. Ame-se a si mesmo, né? Se você não se amar, quem que vai te amar? Se você não cuidar de você, quem que vai cuidar de você? Não, olha, o importante é ser feliz, né? O importante é que você consiga alcançar os teus objetivos. E nada disso, como situações, está errado. Nada disso, essencialmente, sozinho, está errado. Mas quando a gente centra o nosso mundo em nós mesmos, nós desfocamos daquilo que Deus tem. O mundo não foi feito para ser centrado em nós. Não fomos feitos para ser o centro do universo, porque o universo só tem um centro que é o Senhor, que é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É ao redor dele que tudo acontece, não ao redor de nós mesmos. Por isso eu achei muito legal essa ideia de Jesus falando a respeito de amar o próximo como a si mesmo. É com essa profundidade que muitas vezes você se ama, que você dedica tempo para você, que você se diverte, que você busca cuidar de você mesmo. É com essa intensidade que você precisa buscar amar também as pessoas que estão próximas de você.
Se a gente for olhar para aquilo que Jesus tem para nós, a proposta de vida de Jesus, a proposta de relacionamento de Jesus não tem nada a ver com superficialidade. É totalmente diferente. Jesus veio mostrar um Deus que se importa. Jesus veio mostrar um Deus que quer viver um relacionamento de profundidade, de intensidade conosco. Sabe, Deus passeava todos os dias no jardim e tinha comunhão com o homem e com a mulher. E quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele colocou, instituiu o casamento, instituiu esse relacionamento entre um homem e uma mulher, como sendo a família, como sendo a sua própria criação. E Adão olhou para Eva e disse: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Para nós parece meio dark, assim, meio estranho, assim, mas profundo. Tem algo mais profundo que isso. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, faz parte de mim. Deus quer um relacionamento de profundidade com Ele e uns com os outros. Nós precisamos entender isso e nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Quando Jesus veio a essa terra, Jesus não nos amou ou não amou as pessoas com superficialidade. Jesus não pensou assim: eu estou cumprindo aqui um tempinho, depois eu vou voltar lá para Deus e daí tudo legal. Jesus viveu com intensidade, com profundidade. A Bíblia diz que Jesus, amando os seus, amou-os até o fim. E o fim, quando diz isso, é até as últimas consequências, humanamente falando. Ele amou com a sua vida, Ele amou se entregando, Ele deu o exemplo. Deus não amou a humanidade de qualquer jeito. Uma humanidade que deu as costas para Ele, uma humanidade que estava perdida sem Ele, que continua perdida sem Ele, que continua perdida. Deus amou a ponto de entregar o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho. Isso é intensidade, isso é profundidade de amor. Quando a gente cantou aquela música, muito apropriada para hoje, disse assim: se a graça é um oceano, nós estamos afogando. Quer dizer, se a gente entender a profundidade da graça do Senhor, deste presente que Ele nos dá, sem que nós possamos fazer qualquer coisa para merecer a salvação, Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele deu a oportunidade para que nós não vivêssemos simplesmente uma religião, mas para que nós possamos viver um relacionamento profundo com Deus. Sabe, a religiosidade, que é o fato de tentar viver com moedas de troca para com Deus. Eu vou e eu oro e Deus me dá o que eu quero. Eu dou isso, Deus me dá aquilo. Toma lá, dá cá. Isso não é o que Deus tem para nós. Isso é religiosidade. Desde os tempos antigos era assim. Quando as pessoas tinham tantos deuses, que tinham como deuses, e falavam: olha, eu vou fazer a oferta aqui dos meus cereais aqui para aplacar a ira dos deuses. Muitas vezes é um relacionamento de superficialidade que as pessoas hoje ainda têm com Deus. Sabe, eu vou fazer isso para que Deus não me castigue. Eu vou fazer aquilo para eu poder ganhar aquele outro. Gente, Deus te ama e Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus te ama e te amou até o fim, ao ponto de enviar Jesus e Jesus morrer por você, fazer um sacrifício que você nunca poderia fazer, para te dar de graça a salvação. E agora Ele convida e diz: olha, eu já abri o caminho, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Agora o que eu quero contigo é um relacionamento profundo. Eu parei para pensar nisso e analisar na minha vida em que áreas que eu estou, que atitudes minhas têm demonstrado um relacionamento superficial para com Deus. Sabe, tem uma ferramenta que a gente tem chamado de TSD, Tempo a Sós com Deus, que é o fato de buscar ao Senhor com profundidade. Profundidade. Isso não significa que nós precisamos ficar horas e horas e horas todos os dias. Mas eu vou te dizer, o tempo que você dedicar ao Senhor, comece com 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, o tempo que você puder colocar diante do Senhor, mas faça com profundidade. Faça com profundidade. Nós costumamos usar esse tempo para ler um trecho da palavra de Deus, responder o que Deus está me falando com isso e o que eu vou fazer com base nisso. O que isso vai mudar na minha vida? E esse TSD,
tem 3 palavras que nós colocamos como base que ele faz para nós. Esse tempo a sós com Deus, ele aproxima, transforma e fortalece. Aproxima-nos de Deus. Transforma a nossa vida. Porque ninguém pode te convencer de nada, a não ser o Espírito Santo. E você precisa ter tempo com Ele. Para que você possa ser convencido de que aquilo que você faz, talvez não é bem assim que deveria ser feito. As suas atitudes, a sua maneira de agir, a sua maneira de se relacionar com os outros, de enxergar a vida, a sua maneira mesmo de tratar para com Deus, você só vai ser transformado se você tiver tempo com Ele. E fortalece, para que você possa enfrentar os desafios que se apresentam dia após dia na sua vida. Sabe, só a profundidade quebra as cascas da nossa vida. Sabe, seja nos relacionamentos, tem pensamentos e tem sentimentos dentro de você que talvez você nem conheça direito. E quando você vai se aprofundando nos relacionamentos com Deus e com os outros, parece que isso vai ficando cada vez mais claro. Quando eu deixei que o Espírito Santo de Deus quebrasse essa casca na minha vida de superficialidade nos relacionamentos, muita coisa mudou. Pelo meu temperamento e por eu ser muito racional, eu sempre tive a tendência de, eu não posso sentir isso. Eu não posso ter esse tipo de sentimento. Eu não posso pensar isso. Eu não posso. E fica guardando tudo aquilo lá dentro. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus tratar a nossa vida, a gente vai falando a respeito dos nossos sentimentos, isso vai nos transformando, vai nos curando, a gente vai comparando aquilo que está dentro de nós com aquilo que Deus tem para nós e mudando o que precisa ser mudado e ficando muito mais maleável e ficando muito mais próximo das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é profundo, tá? Isso realmente acontece, isso realmente é essencial para nós. A medicina de hoje fala a respeito disso. Se você quer ficar doente, não seja profundo nos seus relacionamentos, não fale dos seus sentimentos, guarde tudo para você, guarde tudo dentro de você. O Drauzio Varela, aquele médico, diz assim: se você não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Se você não quiser ficar doente, fale dos seus sentimentos. Mas fale para quem? Para todo mundo? Não. Fale para aqueles que você for crescendo em profundidade de relacionamento. E o primeiro deles, o Senhor. Porque as pessoas podem te ajudar, podem te dar uma palavra, pode até ser um canal de Deus. Mas quem pode transformar a sua vida é o Senhor. E isso exige relacionamento. Não sei quantos lembram de um desenho dos ursinhos carinhosos, que tinha aquele cara mauzão lá do desenho, era o Coração Gelado. O Coração Gelado. E os ursinhos carinhosos lutavam contra o Coração Gelado. E eu fiquei pensando que muitas vezes, talvez a gente não lute com os ursinhos carinhosos, mas a gente dá uma de coração gelado. A gente endurece o nosso coração para aquilo que Deus tem. A gente ouve uma palavra a respeito do Senhor, a respeito de como eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus, e a gente fica se auto-justificando e fica endurecendo o coração, fica gelando mais. Não, mas assim tá bom. Não, eu já fui na igreja no domingo, eu não preciso ir também no pequeno grupo, eu não preciso também ler a Bíblia, eu não preciso também orar, eu já estou fazendo a minha parte, eu já estou 10, eu já estou legal, eu já tenho o suficiente. Isso, sintomas de superficialidade, sintomas de sermos coração gelado, sintomas de termos nosso coração duro para com Deus, para com os outros. A nossa série, Problemas Modernos, Soluções Divinas, propõe estes pensamentos, esse filosofar a respeito da sua própria vida. E essa série vai acabar semana que vem. Mas a tua vida vai continuar por muito tempo. E a pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso que você tem ouvido? O que você vai fazer com essa proposta de relacionamento que Deus tem para a tua vida?